O texto que encontra-se em Lucas capítulo 9, versículo 18, diz o seguinte: estando ele orando à parte, referindo-se a Jesus, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo, o Messias de Deus. Nós notamos nesse texto que Jesus ele estava em um período de oração. E após esse período de oração, ele se dirige aos seus discípulos e pergunta, provoca uma conversa que vai desembocar naquele momento em que Deus traz revelação no interior de Pedro. Jesus então faz essa pergunta: o que é que as pessoas dizem ao meu respeito? Eles dão um relatório. As pessoas realmente não conheciam, não sabiam a verdadeira identidade de Jesus. E Jesus então pergunta para eles: e vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? Como vocês me percebem? Quem eu sou para vocês? E aí vem a resposta de Pedro, que no Evangelho segundo Mateus, a resposta é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na resposta de Pedro, que está no Evangelho de Mateus, nós podemos observar a identidade messiânica e a identidade divina de Jesus Cristo. E esta resposta corretíssima, Jesus Cristo atribui a uma intervenção de Deus, que trouxe revelação ao espírito, ao interior de Pedro. Notamos, portanto, que a revelação, ela é antecedida de oração. Jesus orou, e pelo próprio texto dá para presumirmos que na oração Jesus estava pedindo ao Pai que houvesse uma revelação, que os seus discípulos pudessem realmente conhecê-lo ou então perceber a sua real identidade. Daí nós notamos que, de fato, Deus traz revelação ao interior de Pedro a partir daquela experiência que Jesus Cristo teve de oração. A revelação, portanto, ela é antecedida de oração. E se não tiver oração, não haverá revelação. Se não houver oração, não haverá revelação. Podemos notar nesse mesmo texto de Lucas capítulo 9, um pouco mais na frente, que versículo 28, aqui mesmo em Lucas capítulo 9, versículo 28, o texto diz que cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras que Jesus proferiu dentro desse contexto em que Pedro primeiramente ele dá a resposta correta, mas depois tenta dissuadir Jesus de entregar-se para ser sacrifício em nosso lugar. E 8 dias depois daquele momento, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Note que ele sobe e eles vão ter uma experiência de oração. E no versículo 29 diz: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Aqui mais uma vez nós estamos notando a descrição
de um evento, de um momento em que Jesus está se revelando. 8 dias atrás ele orou e o Pai trouxe revelação ao ponto de Pedro realmente reconhecer: tu és o Messias, o ungido de Deus, capacitado para a redenção de Israel. Só que nós sabemos não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. E aqui, mais uma vez, Jesus está orando. E enquanto ele orava, num ambiente de oração, no meio de uma experiência de oração, então algo de Deus opera e Jesus então é transfigurado. Aparecem Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e aí vem uma nuvem resplandecente e ouve-se uma voz que vem de dentro da nuvem, o próprio Deus se manifestando, se revelando e declarando: este é o meu filho amado, ouçam a ele. E é interessante, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e Deus agora está dizendo: daqui para frente, vocês têm que ouvir o meu filho, ouçam a ele. É impressionante como no meio da oração, Deus manifesta revelação. Ele vai se fazendo conhecido, e ele vai revelando quem é o seu filho. Aleluia! É no meio da oração que a identidade de Jesus fica muito clara em nossa mente, em nosso interior. É enquanto oramos que o Espírito vem trazendo entendimento por meio das Escrituras, por meio da graça de Deus operando em nós. Portanto, as revelações procedentes de Deus são antecedidas pela atitude e pela experiência de oração, de busca da presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nós possamos perseverar em oração, buscando a presença de Deus, e Ele, por sua graça, continuará trazendo suas revelações para nos fazer crescer no conhecimento do seu Filho, no conhecimento das realidades que dizem respeito ao seu reino e à sua glória. Continuemos em oração, que o Senhor vai continuar trazendo sobre nós revelação dele próprio e revelação a respeito do Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem devemos ouvir, a quem devemos nos submeter, a quem devemos toda honra, toda glória, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E Deus vai revelando o seu Filho, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. Amém.